Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Defesa do Consumidor, realizado semanalmente pela ADECO. Notícias relacionadas ao mercado de consumo cabo-verdiano, rúbricas que fomentam o exercício da cidadania, sustentabilidade financeira e ambiental, dicas e esclarecimentos. São esses os tópicos que compõem a pauta do programa Defesa do Consumidor e que semanalmente chega até si, quer seja através da rádio, televisão ou através das plataformas digitais. E para o programa de hoje temos os seguintes títulos em destaque. Posicionamento do presidente do Conselho Diretivo da ADECO perante o problema de escassez de gás butano que tem afetado algumas ilhas do país. Informação jurídica esclarece-nos se uma empresa pode utilizar os dados pessoais do trabalhador sem a sua autorização. Na rúbrica Consulta com especialista, a médica Jaline Silva aborda o Dia Mundial da Luta contra o Cancro, assinalado anualmente a 4 de fevereiro. E a fechar o programa temos a rúbrica Educação Financeira para um Consumo Consciente, que nos traz a seguinte reflexão. Será que o amor sobrevive à má gestão do dinheiro? Vamos agora ao desenvolvimento desses temas. A escassez de gás butano, enfrentado nos últimos tempos por algumas ilhas de Cabo Verde, tem originado filas longas de consumidores junto dos postos de vendas. Frente a esta situação, o presidente do Conselho Diretivo da ADECO, Nelson Faria, vem a público apresentar o posicionamento da associação, destacando a necessidade de respostas rápidas e soluções sustentáveis para mitigar o problema. Ultimamente temos deparado com notícias que têm vindo na comunicação social de falta de gás nas ilhas de São Nicolau, da Boa Vista, do Sal, da Brava. São situações preocupantes que põem em causa a dignidade dos consumidores no que concerne à confecção dos seus alimentos, levando a que possíveis práticas de ingestão de alimentos possam não ter a salubridade e a segurança necessária. A falta de gás é um problema para essas pessoas, para esses consumidores nas ilhas, porque também pode levar a problemas ambientais, nomeadamente com a possibilidade das pessoas recorrerem a outros métodos de confecção de alimentos, nomeadamente o uso da lenha, que não é de todo recomendável, mormente neste tempo, onde há alternativa saudável, recomendável, que é o uso do gás. Neste sentido, verificado as inúmeras reclamações que temos recebido, particularmente por vias informais de consumidores das ilhas de São Nicolau, Boa Vista, Fogo e também da Brava, apelamos que as empresas de distribuição de combustível no país tenham em atenção forma de fazer estoque e reposição atempada para que não haja a situação periclitante que nós temos verificado nos últimos dias e que está manifestamente visível a nível das denúncias na comunicação social, nas redes sociais e em vários outros fóruns, também aqui na ADECO, onde temos recebido um conjunto de reclamações informais. Manifestamos também a nossa preocupação com a necessidade de outras intervenções, nomeadamente governativas, para, junto dessas empresas que fazem essa distribuição, possam assegurar condições necessárias que ela se faça sem sobressalto e com uma coordenação que permita previsibilidade e segurança de todos os consumidores. Dos consumidores, nós apelamos que se mantenham serenos, que procurem as soluções mais seguras de confecção dos seus alimentos e que denunciem a ADECO situações que acharem que põem em causa os seus direitos e a sua dignidade. No âmbito do Dia Internacional da Privacidade de Dados, assinalado a 28 de janeiro, a rúbrica Informação Jurídica desta edição do programa dedica-se à reflexão sobre o tratamento de dados pessoais no contexto laboral. A jurista Dirlene Miranda aborda este tema, esclarecendo questões relacionadas com a utilização dos dados pessoais do trabalhador por parte da entidade empregadora. Em Cabo Verde, a utilização de dados pessoais por empresa é regulada por lei e assenta num princípio fundamental. Os dados pessoais só podem ser usados de forma legítima, transparente e com base legal. Regra geral,
Isso significa que uma empresa não pode utilizar os dados de um cidadão sem o seu consentimento ou sem outra base legal expressamente prevista. A Constituição da República de Cabo Verde reconhece o direito à proteção da vida privada e dos dados pessoais como um direito fundamental. Este direito é concretizado pela Lei da Proteção de Dados Pessoais, que se aplica a todas as entidades públicas e privadas que recolhem ou tratam informações relativas a pessoas identificadas ou identificáveis. De acordo com esta legislação, os dados pessoais só podem ser recolhidos para finalidades específicas, legítimas e claramente informadas ao titular. Isto significa que a empresa deve explicar quem é responsável pelo tratamento dos dados, para que fins eles são utilizados e durante quanto tempo serão conservados. Os dados não podem ser usados para objetivos diferentes daqueles que foram inicialmente comunicados. O consentimento do titular dos dados deve ser livre, informado e inequívoco. Não pode resultar de silêncio, de cláusulas confusas ou da aceitação forçada. Existem situações em que o consentimento não é exigido, como quando o tratamento é necessário para cumprir uma obrigação legal ou executar um contrato. Mas, mesmo nesses casos, a empresa deve respeitar os princípios da proporcionalidade, da confidencialidade e da segurança. A lei impõe ainda às empresas o dever de proteger os dados pessoais contra acessos não autorizados, perdas ou uso indevido. A utilização de dados para fins de publicidade ou a sua partilha com terceiros sem autorização constitui, em regra, uma infração à lei. O cidadão tem direitos claros: poder aceder aos seus dados, pedir a correção de informações incorretas, opor-se ao uso para fins comerciais e, em determinadas situações, solicitar a eliminação dos dados. Sempre que estes direitos não sejam respeitados, é possível apresentar uma reclamação junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Em conclusão, nenhuma empresa pode usar dados pessoais livremente. A proteção de dados é um direito fundamental e uma obrigação legal que reforça a confiança entre consumidores e empresas. Na rúbrica Consulta com um especialista, a médica Jaline Silva aborda o Dia Mundial da Luta contra o Cancro, assinalado anualmente a 4 de fevereiro, destacando a importância da prevenção e diagnóstico precoce da doença. Olá a todos! Hoje vamos falar um pouco do Dia Mundial do Cancro. Celebrado todos os anos a 4 de fevereiro, é uma iniciativa da União Internacional para o Controlo do Cancro, com o apoio da OMS, Organização Mundial de Saúde. Para quê? Para aumentar a consciencialização e promover a ação contra o cancro. Assinalar esta data é essencial. Mas porquê? O cancro é a segunda causa de mortalidade mundial. A tendência é aumentar em todo o mundo. Mais de 1/3 dos casos do cancro podiam ser prevenidos. O outro terço podia ser curado se detectado e tratado a tempo. Mas muito importante é fazer ouvir a voz das pessoas afetadas, pois assim podemos melhorar a experiência e os resultados dos cuidados prestados, pois cada pessoa vive o cancro de forma única. As histórias ajudam a criar empatia, influenciar políticas de saúde e melhorar cuidados centrados na pessoa. Mas o que é o cancro? É um conjunto de doenças caracterizadas pelo crescimento descontrolado de células, podendo afetar diferentes órgãos e tecidos. Mas como fazer a prevenção? Lembrar, sim, 40% dos casos de cancro podiam ser prevenidos. Mas o que podemos fazer? Podemos não fumar, ter uma alimentação saudável, ter uma atividade física regular, evitar o álcool, fazer a proteção solar e ter a nossa vacinação em dia. Mas e o diagnóstico precoce? Devemos fazer rastreios
Já falamos disso em alguns vídeos, pois os rastreios salvam vidas. Para o cancro da mama, temos as mamografias, temos a palpação da mama que nos pode levar ao médico, o cancro do colo do útero, o cancro do cólon e do reto. Mas que apoios é que estes doentes têm? Temos apoios psicológicos, familiares, sociais e várias associações. Algumas delas devem conhecer. Mas o que é que cada um pode fazer? Pode informar-se, pode partilhar a informação correta, pode apoiar quem está a passar pela doença e também adotar estilos de vida saudáveis. Mas aqui uma mensagem final. Juntos, cada história conta. A tua voz pode mudar mentalidades e salvar vidas. Espero que todos tenham um ótimo dia. E quase a chegar ao fim de mais uma edição do programa Defesa do Consumidor, temos a rúbrica Educação Financeira para um Consumo Consciente, que nos traz a seguinte reflexão. Será que o amor sobrevive à má gestão do dinheiro? Saiba a resposta com a consultora financeira Rosalina Lima. Bem-vindos a mais um programa sobre educação financeira. Hoje iremos abordar o tema: será que o amor sobrevive à má gestão do dinheiro? Sabias que em Cabo Verde a má gestão do dinheiro já desestruturou muitas famílias? Pois é, o dinheiro também é uma das principais causas de conflitos nos relacionamentos. Muitos casais amam-se, respeitam-se, mas quando o assunto é dinheiro, parece que falam línguas diferentes. Há casais que nem sabem quanto o outro ganha. Existe ainda aquela mentalidade de é meu dinheiro, mesmo vivendo a dois. Um quer poupar, o outro quer gastar, um planeia, o outro vive o momento. Um tem projetos de vida e objetivos e uma mentalidade de crescimento. E outro tem a mentalidade de deixa a vida me levar, a vida leva eu. A parceria financeira numa relação não significa ganhar igual. Significa decidir juntos. Não significa controlar o outro, mas construir confiança. Quando o casal alinha sonhos e objetivos, o dinheiro deixa de ser um motivo de briga e passa a ser uma ferramenta para construir o futuro. Por isso, deixo aqui algumas dicas para casais que querem ser parceiros no amor e no dinheiro, pois o amor e o dinheiro andam juntos. Saber exatamente quanto entra e quanto sai. Muitos conflitos surgem porque um não sabe quanto o outro ganha ou gasta. Por isso, é fundamental haver diálogo e transparência. O casal deve sentar-se, conversar e fazer o orçamento financeiro juntos, para que ambos saibam para onde o dinheiro está a ir. Também, a segunda dica é definir objetivos em comum. É importante traçar objetivos juntos e trabalhar em equipa para os alcançar. Quando o casal sabe onde quer chegar, o dinheiro deixa de ser motivo de discussão e passa a ser uma ferramenta para realizar sonhos. A terceira dica é: antes de tomar qualquer decisão financeira que possa afetar o casal, fala com o teu parceiro. Uma conversa simples evita mal-entendidos, fortalece a confiança e garante que ambos caminhem juntos rumo a mesmos objetivos. A quarta dica é combinar regras claras. É importante o casal definir quem paga o quê e distinguir o que é gasto pessoal e o que é o gasto do casal. Quando as regras ficam claras desde o início, evitam-se mal-entendidos. O que é bem combinado hoje previne conflitos amanhã. A quinta dica é criar um fundo de emergência do casal, porque imprevistos acontecem. Doença, desemprego, urgências. Portanto, um fundo de emergência protege não só as finanças, mas também a relação nos momentos mais difíceis. E não se esqueçam, casais que planeiam juntos, crescem juntos. Parceiros no amor e parceiros no dinheiro. Até o próximo programa.
E assim chegamos ao fim de mais uma edição do programa. Agradecemos a todos que estiveram a nos assistir do outro lado ao longo desses minutos. Já sabem que a ADECO está disponível para dúvidas e reclamações através dos contactos ao lado. Siga o nosso trabalho nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Leia a nossa coluna no jornal Terra Nova e escute-nos nas 14 rádios parceiras. O programa Defesa do Consumidor volta na próxima quinta-feira à mesma hora.